Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Aquaman, finalmente, porque esse filme já tá uma novela, entendeu? Tipo, foi adiada e aí agora eles adiantaram, e eu pude conferir numa sessão exclusiva que teve na CCXP no dia 7, mas o filme ele vai estrear nessa quinta-feira, dia 13, e é por isso que a crítica tá saindo hoje. Bom, assim, gente, como vocês já devem ter lido por aí, né, muita gente falou que foi empolgante lá na CCXP, mas eu acho que a gente não pode misturar as coisas com o que estava acontecendo ali. É lógico que tudo se intensifica, né? Você tá assistindo com uma galera que gosta realmente daquilo e com que o filme de fato é. Então, vamos dizer assim que a minha crítica ela não é tão positiva quanto o que tem saído por aí. E aí tem saído bastante coisa que, tipo, na China já estreou, né? E aí o primeiro final de semana já deu 93 milhões e é recorde e tudo mais. Então, assim, vamos com calma. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. O mais legal de você ver na CCXP, né, é que tem vários momentos legais, né, como por exemplo, a gente viu o Momoa ao vivo e tinha ele também em uma versão digital, em holograma, mas tava ele num telão ao vivo conversando lá com a gente, né. E a gente também teve a presença do ator, né, que vai fazer o Shazam. Então, assim, tem coisas que intensificam a experiência, mas eu acho que a gente tem que saber dividir um pouquinho o que de fato é a experiência daquele momento e o que de fato é o filme que a gente assistiu. O filme conta a história de origem do Aquaman, né, como ele se tornou o rei de Atlantis, ou Atlântida, né, traduzido, e ele faz meio que um paralelo como se fosse o rei Arthur, porque afinal, né, estamos falando de Arthur Curry, rei Arthur, né, e aí a gente entende algumas questões do porquê ele foi rejeitado pelo reino. E o filme tem momentos legais, eles trabalham muito bem nas transições do filme, principalmente para você ter uma passagem de tempo, porque a gente tá contando desde a história de antes dele nascer, né, do envolvimento da mãe dele e por que ele é um mestiço e o reino rejeita ele, e também algumas lutas que são feitas com câmera 360, então é muito legal você acompanhar isso. Mas o filme ele peca bastante em algumas questões que são meio bregas e também repetições de certas situações, né, tem tipo os agentes, né, de Atlantis e tudo mais, eles têm uma entrada que ao longo do filme meio que se repete 3 vezes, sabe? Então isso acaba sendo muita repetição do mesmo recurso, inclusive para um filme que ele não tem muita novidade, tudo é muito previsível do que vai acontecer. Mas por outro lado, o filme ele tem bastante fanservice e eu acho que é por isso que muita gente vibrou, né? Você vê algumas coisas dos quadrinhos, o filme ele traz o Arraia Negra que é igual aos quadrinhos, né? E a gente também tem aquela questão, né, do uniforme clássico que a gente já pôde conferir lá no trailer. Mas ao mesmo tempo, nessa tentativa de se tornar muito parecido aos quadrinhos, ele acaba tendo um efeito Power Rangers, né? Então, por exemplo, como a gente tem aí o Arraia Negra, tem algumas coisas que são muito forçados, sabe? Eu vou falar um negócio, vou me arriscar aqui a dizer. Quando saiu como que ia ser a roupa clássica, né, do Aquaman, tava todo mundo elogiando, e eu super entendo essa questão do fanservice, eu acho muito foda, eu queria que, ai cara, a gente vê X-Men e até hoje a gente não viu o Wolverine com a roupa amarela, sabe? Então eu entendo toda essa questão do fanservice, mas por se tratar de um filme, de uma adaptação, eu acho que ele deveria ser melhor trabalhado nesse aspecto. Tipo assim, a roupa que o Momoa usa pro filme, você facilmente acharia na 25 de março pro carnaval, sabe? Eu acho que faltam algumas questões de produção pra deixar mais cinematograficamente falando, sabe? Pra mim, isso é um gosto pessoal meu. Eu acho que seria muito mais legal se o filme trabalhasse com efeitos especiais em que a gente vesse escamas de peixe mesmo assim na pele do Momoa, né? Então ele teria que usar uma roupa verde pra eles conseguirem colocá-la na pós-edição, ou uma roupa azul, né? Porque tem muitas cenas em fundo verde que eu já vou falar disso também, mas eu acho que seria muito mais legal se a gente visse isso na pele dele, das cores do clássico mesmo. Então aqui em cima amarelo dourado, né, e embaixo um verde. É lógico que assim, gente, ia ter partes que ia ter que usar uma roupa de verdade, né, tipo uma cueca que nem do Superman, mas mesmo assim eu acho que ficaria mais legal e tornaria mais natural, e eu entenderia melhor de que aquele universo é real de alguma forma, que nem a gente vê
vê, tipo, os heróis, os Avengers a gente conseguiria imaginar que eles vivem entre a gente, que eles existem, porque Nova York é igual a Nova York realmente, sabe? Então, o rei de Atlantis, ele seria um cara que teria escamas de peixe no corpo dele. Então, eu acho que faltam algumas questões de efeitos visuais nesse filme, que elas pecam muito, inclusive tem um momento, cara, isso não é um spoiler, tá? Que assim, tem uma festa que tá rolando e aí tem um polvo batucando, gente. Ai, isso é muito horrível. Tem umas coisas bregas assim, entendeu? E tipo, essa mesma questão dele vestir uma roupa também acontece no cabelo da Mera, que pra mim dá super pra ver que é uma peruca, sabe? Parece que ela tá tipo de cosplay de Ariel, menos quando o cabelo dela tá molhado. Quando tá lá na água e tudo mais, ou quando ela tá fora da água, mais com o cabelo molhado, fica bem natural. Mas você consegue ver que é peruca. Ele tem um volume que não é natural de cabelo, sabe? E falando da água, né, o problema de fala na água de fato foi resolvido, mas eu achei que tiveram poucas lutas debaixo d'água, né? Assim, tiveram lutas debaixo d'água, mas a maioria das lutas são em terra, ou quando as lutas acabavam se intensificando, elas eram resolvidas na superfície, sabe? E eu achei isso um pouquinho chato, sabe? Porque eu esperava que tivesse mais ação ali na água mesmo. E uma parte do segundo ato, que é uma cena na Itália que a gente pôde até conferir no trailer, que é a luta com a Raia Negra, cara, é muito horrível, assim, como que tudo foi feito. Primeiro que a gente consegue perceber que tem um fundo verde, que é estúdio, e também, assim, toda a questão do romance dele com a Mera, eu não gostei, eu achei que foi muito forçado, e tem uns lance brega, tipo, tem um momento que eles estão no chafariz, e ela pega com a água do chafariz que faz golfinhos que se entrelaçam, sabe? Tipo, umas coisas assim. Então isso eu acho que tira um pouco do peso do filme. Eu vejo esse filme muito mais como um romance do que necessariamente o filme do Aquaman. É lógico que tem questões do Aquaman, mas tem essas questões também que são muito romantizadas, com a família dele, a história da família. Então eu queria um pouquinho mais de ação. E mesmo quando tem ação, tipo, quando ele tá lutando ali com a Raia Negra, cara, até os poderes do Raia Negra eu não gostei muito como foi feito nessas questões de efeitos visuais, sabe? E assim, eu falo tudo isso porque muita gente falou do terceiro ato de Mulher Maravilha, sabe? E eu acho que se você não gostou desse terceiro ato, você provavelmente não vai gostar desses efeitos visuais que Aquaman traz. Porque, cara, pra mim chega a ser similar a algumas questões até piores, porque tem essa questão de algumas coisas serem bregas, sabe? E falando dessa questão do fundo verde, isso é um negócio que, cara, é muito perceptível, independente se você entende de cinema ou não, que acontece bastante no início do filme e também uma cena do barco lá do Momoa. Você consegue perceber que aquilo é gravado em estúdio. Teve algum erro de coloração de luz. Cara, dá muito pra perceber. Tem uma mal finalização que não deixa algo assim natural, né? E tem essa cena do barco, né, do Momoa, que, cara, é muito engraçado porque ele tá com a Mera e tem um erro de continuismo, é coisa besta, assim, né, que eu reparei, que ela tava com uma roupa branca e aí quando chega de noite ela tá com aquela roupa verde, sabe? Eu falei, quando que ela se trocou? Ela nem, tipo, levou uma mala, sabe? Mas, ao mesmo tempo, essa cena do barco, ela traz uma das cenas mais impressionantes, assim, pra mim, até numa questão de ação, e também uma das cenas esteticamente mais bonitas, né? E, tipo assim, é meio louco você falar dessa cena do barco, especificamente, porque você pensa que se eles fossem nadando seria até mais rápido, sabe? Mas eu entendo que precisou do barco por uma questão que eles precisavam lá do sinalizador. E aí é aí que entra essa cena visual que é muito bonita, assim, que é no fundo do mar. E, cara, assistam, vai valer a pena essa cena. E o filme tem umas questões de estética visual que realmente vale a pena, sabe? O reino é todo colorido, o filme é bastante colorido, saturado também. Então eu acho que tem sim pontos positivos no filme, mas eu não me empolguei tanto assim. E uma das coisas de eu não ter gostado tanto desse filme também, e aí eu vou ter que entrar em mais detalhes, eu vou colocar aqui na tela a minutagem pra você pular do vídeo, se você não quiser spoilers, ou você pode abaixar o vídeo também, que eu
vou deixar sinalizado quando acabar. Então, a partir de agora, valendo! Tem um problema muito sério da construção do filme, porque desde o início mostra lá a cena em que ele tava no colégio, que ele tava num passeio que era no aquário, né? E uns meninos começam a fazer bullying com ele, e lá no aquário, e aí o tubarão meio que defende ele, né? E aí tem todo o lance do olho dele, né? E a gente fala, tá, ele é o rei de Atlantis, né? E você entende que ele meio que manda ali nos animais, né? Porque ele é o cara foda, é o cara do mar e tudo mais. Até aí, tudo bem. Só que quando ele tá na luta principal lá com o irmão dele, na verdade com o meio-irmão dele, né? Tem um momento em que ele já se provou, o mar já falou, este é o rei, e o pessoal de Atlantis já tinha entendido também. E ele tem um lance de ondas sonoras assim, que é pros bichos meio que atacarem, né? Os bichos que estão do lado dele. E aí tem os bichos que estão do lado desse meio-irmão dele. E aí, quando tem esse lance da onda sonora, eu acho que a cena teria um peso tão maior se os bichos do irmão dele tivessem parado e falado assim, não, a gente tá atacando nosso rei, como assim? E mesmo assim, aí o irmão ia lá, o meio-irmão, né, ia lá e atacava ele, sabe? Então, eu acho que pra mim foi um erro muito grave e também talvez tenha perdido um peso que a cena teria maior. E isso pode significar nada, assim, pra você que tá assistindo, sabe? Pode ser um detalhe, mas isso me perdeu um peso muito grande dessa questão aí do Aquaman e da importância dele, né? Então, assim, sendo bastante sincera, eu acho que ele é um filme que pode empolgar quem é muito fã do Aquaman, quem leu os quadrinhos, porque tem muito fanservice, apesar de ter algum momento aí que mesmo você sendo fã, você pode acabar se decepcionando meio que com essas questões meio breguinhas que o filme traz mesmo, mas eu acho que para um público geral, ou quem não entende tanto, ou porque gosta de filme de quadrinho, mas não necessariamente tem esse background dos quadrinhos, né, talvez ele não funcione como história, talvez você assistir um filme do Rei Arthur seja mais benéfico do que assistir o filme da Aquaman, né. Mas deixa aí nos comentários o que você achou desse filme, ou o que você espera se você ainda não assistiu, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não me massacrem, é sério, é só minha opinião, eu sei que muita gente vai falar positivamente desse filme, mas não foi um filme que me empolgou, mas eu quero saber de vocês mesmo, tá? Então, deixa o seu gostei e compartilha nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação de quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!